fé que nos faz regozijar. Vocês estão vendo já, né? Sim, estamos vendo. Filipenses louva a fé que nos faz regozijar, mas exige humildade para todos, para com todos demonstrar. Então, a palavra-chave dessa carta é alegria. Paulo não se cansa de falar regozijai-vos. A data, provavelmente, é 60 a 61, que foi na prisão de Paulo, em Roma, a sua prisão domiciliar. O autor da carta, está aparecendo aí o autor da carta, né? O autor da carta é o apóstolo Paulo. Não travou não, né? Não. Está dizendo que é o apóstolo Paulo na prisão. E nós podemos ver em Filipenses capítulo 1, verso 1 e 2, que foi o próprio apóstolo Paulo que escreve essa carta. Ele primeiro, toda carta que é dele, normalmente, ele se apresenta. Então, está dizendo aqui, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E ele vai se apresentando e dando as suas credenciais. Em Filipenses 1,13, ele vai dizendo onde que ele está. Que ele está dizendo que ele está de maneira das minhas cadeias em Cristo. Então, quer dizer, ele está preso. E o verso-chave está lá em Filipenses 1,21, que vai dizer: porquanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, e 4,12 está dizendo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo, e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, quer dizer, pegando essa parte da introdução, é carta da alegria, por quê? Primeiro, o apóstolo Paulo, ele tem uma afetividade com essa igreja, além das demais, assim, em especial. Alguns comentaristas ousam até dizer que a suposta esposa do apóstolo Paulo congregava nessa igreja, tá? E por isso que ele tinha uma ligação tão grande com os irmãos. Mas aí fica a critério, porque tem algumas pessoas que dizem que o apóstolo Paulo não é casado, que foi casado, mas sendo membro do Sinédrio, ele tinha que ser casado. Ele poderia até ser viúvo, mas isso são apenas algumas informações adicionais para a gente tentar entender, mas fica a critério de cada um, porque ninguém tem certeza do que está falando. Qual é o propósito ou o motivo dessa carta? Primeiro motivo, louvar aos filipenses pelo seu crescimento espiritual, manifestado na oferta mandada para Paulo. Então, quer dizer, uma das coisas que Paulo escreve para essa igreja, ele escreve numa forma alegre, é por eles serem uma igreja missionária, sempre ajudando eles nas necessidades, não só em oração, mas também financeiramente, nós vamos ver mais adiante. E encorajar os filipenses à unidade, alegria, amor no serviço de Cristo e no serviço um ao outro. Então nós vemos aí que Paulo ele trabalha de uma forma nessa carta a dizer que nós temos que ser um corpo, servir ao Senhor com alegria, prestar serviço sem, como que eu posso dizer para vocês assim, sem constrangimento, é tudo espontâneo. Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês interrompem. Tá? A única coisa que eu não vou responder hoje é sobre versículo em específico. Daí a gente trabalha semana que vem e na outra. Tá bom? Qual que foi a situação
A situação foi quando Paulo recebe o chamado à Macedônia e vai pregar em Filipos, na segunda viagem missionária. Você vai ver lá em Atos 16, 9 e 10, que está escrito assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Isso quer dizer o quê? Ele estava na Ásia. Essa colocação aqui, esse texto, ele resume uma importância tão grande que talvez se o apóstolo Paulo tivesse seguido o cronograma dele e não ter seguido a revelação de Deus, o evangelho não teria entrado na Europa e talvez ainda não tivesse chegado de uma forma como chegou hoje até nós nos dias atuais. Talvez o evangelho poderia ter se concentrado só naquela região e mais nada. Mas pelo apóstolo Paulo ter entrado na Europa, na verdade a Macedônia que ele está dizendo era uma colônia que hoje está dividida em várias nações, tá? Hoje Filipos quer dizer, sempre, né, esteve na Grécia, que é a parte da Europa, a entrada da Europa. E a partir daí o evangelho ele começou a espalhar pela Europa inteira. Então, essa situação em especial, atender ao chamado de Deus é primordial. A vida espiritual das pessoas tem que se basear no chamado de Deus. É por isso que eu falo, a gente não pode ser 100% intelectual e nem 100% espiritual. Nós temos que juntar as duas coisas. E Paulo, recebendo essa chamada, mesmo ele tendo um cronograma na sua viagem, eles entenderam o chamado de Deus e partiram para essa missão. A situação também, uma outra situação, o apóstolo Paulo lhe visita novamente na terceira viagem. Isso daí aconteceu na segunda, e na terceira viagem missionária dele, ele foi visitar também a igreja de Filipos, está em Atos 16, de 13 a 15. Tá? Voltando também aqui quando ele chega, deixa eu só voltar aqui. Quando ele chega a Filipos, é interessante que está em Atos 16, 13, a primeira pessoa que se converte ali é uma pessoa chamada Lídia, que é uma vendedora de púrpura, uma pessoa de uma posição até que razoável. E também, logo em seguida, Paulo ele é preso. E está em Atos 16, 27 a 33. Ele é preso e depois o carcereiro ele se converte. Ele se converte e, teoricamente, algumas pessoas defendem que a partir do momento que o carcereiro se converte, é batizado ele e toda a sua família, e é usado aquele verso lá, será salvo tu e tua casa, que está em Atos 16, 30 e 32, muitas pessoas defendem que a igreja estava na casa desse homem. Eles se reuniam na casa desse carcereiro a partir daí. Paulo visitou também a igreja na terceira viagem. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 20, verso 6, tá? Que diz assim, ó: depois do dia dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde se passava uma semana. Então, quer dizer, Paulo ele tinha um carinho com essa igreja, ele visitou ela e sempre teve desejo de voltar também. O que mais? Epafrodito é enviado de Filipos a fim de entregar uma oferta para Paulo. Está no capítulo 4, verso 18. Recebi tudo em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos
o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A igreja recebeu a notícia que Paulo estava em Roma preso, e Epafrodito, que era o pastor da igreja, muitos defendem que ele era o pastor da igreja, foi pessoalmente levar essa oferta para Paulo se manter naquela prisão domiciliar. Por quê? Lá em Atos capítulo 28, nós vemos que Paulo ele chegou até Roma e ele pôde alugar uma casa e ficar ali algemado com um guarda que guardava ele de dia e de noite. A guarda era trocada todos os dias, 2 vezes ao dia. E Epafrodito vai até lá, porque Paulo podia receber visitas, e leva essa oferta. Epafrodito estava prestes a partir para Filipos com a carta de Paulo, quando ficou doente. Está em Atos 2, 25. Ali retrata isso. Atos 2, 25, não, perdão. Filipenses 2, 25 a 28. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso também mais me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis e tenham menos tristeza. Então, quer dizer, Deus usou Paulo também nessa oportunidade. Paulo tinha o dom de cura, e Paulo orou por ele, e Deus resolveu curá-lo ali naquela situação. Então, nós vemos que é uma sequência que Deus vai trabalhando para que essa carta chegue até eles. Chegaram notícias a Filipos da doença de Epafrodito, está lá em 2:26. Chegaram notícias a Epafrodito sobre a ansiedade dos filipenses ao saberem da sua doença, também está lá em 2:26. Paulo utilizou essa ocasião para escrever a carta aos filipenses, enviá-la por Epafrodito já recuperado. Timóteo deveria seguir Epafrodito em breve, tão logo os planos de Paulo se tornassem mais viáveis. Está em Filipenses capítulo 2, verso 19 a 23. Eu vou ler o 23 apenas. O 22 e 23. E conheceis o seu caráter provado, pois seguiu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Com esse efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto minha situação. O propósito de Paulo, também nessa carta, esperava poder visitar Filipos. Ele demonstra isso em 2:24. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. E aí, tudo bem, gente? Tudo bem. Se manifestem para saber se eu não estou falando sozinho. Não, então, por enquanto a gente só está observando. Então, depois que terminar a aula, a Débora tem o PDF disso daí, passa para vocês, tá? Então, o que acontece? Você vê que é uma sucessão de fatos, que até a prisão de Paulo serviu de instrumento para poder fortificar e essa mensagem do Evangelho chegar até nós. Alguns fatos interessantes aqui, ó. Filipenses é a carta mais afetuosa, sem muitas censuras ou reprovações duras, embora ele censura, sim, ele de uma forma mais cuidadosa. Por exemplo, no capítulo 4, verso 1 a 3, tem 2 senhorinhas lá que elas saíram no tapa lá, para saber quem que ia pilotar o fogão e o cardápio das reuniões do presbitério. E aí Paulo pede para que os irmãos façam que as 2 voltem a se falar, ficar numa boa, para que elas não tenham o nome riscados do livro da vida. Então quer dizer que é normal ter briga
Não, não é, mas nessa igreja aí, se terminasse o culto e não tivesse uma contenda, que era o problema dessa igreja, que eles tinham muito problemas com discussões, então Paulo ele faz reprovações, sim, mas de uma forma mais carinhosa, diferente que ele fez em 2 aos Coríntios, tá? Aos Gálatas e etc e tal. Mas ele faz sim. A palavra alegria aparece 16 vezes. É até uma carta curta, se você for avaliar, mas a alegria aparece 16 vezes, por isso que é chamada da epístola ou carta da alegria. A igreja mandou oferta para Paulo 2 vezes em Tessalônica e uma vez quando ele estava em Corinto e continuou a cuidar dele na prisão. Aqui eu tenho que bater um parênteses aqui, ó, porque olha, Filipenses 4,16 diz assim: porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. 1 aos Coríntios, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei de você pesado. Aí eu me pergunto uma coisa: aonde está uma espiritualidade de uma igreja igual aos Coríntios, né? Ao qual vê o pastor deles lá, o fundador da igreja, passar necessidade e dificuldade e não ter coragem de ajudar financeiramente. Falo para vocês porque vocês são jovens e uma das coisas que eu falo para vocês, quem mais participa do ministério muitas vezes é um missionário. E quem mais passa fome é o próprio missionário e a família. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que a espiritualidade também, no nosso culto, ela também está na hora da oferta. Eu não estou pedindo oferta para ninguém e não estou obrigando ninguém a ofertar, porque se o Espírito Santo não consegue nos convencer disso, se nós não permitimos que o Espírito Santo nos convença, deixa eu corrigir o negócio, não adianta ficar batendo. Então, aqui você vê a igreja, falava todas as línguas espirituais, falava até com os anjos, se deixar. E revelação, interpretação, cura, e tinha doutor lá dentro, tinha um monte de coisa, mas na hora que o pastor estava passando necessidade, e a gente tem que, como igreja, todos nós somos missionários, somos chamados na comissão para ter missão, como missionário, nós temos que cuidar também dos nossos pastores e nossos missionários. Filipenses não contém citação do Antigo Testamento. Se tiver, alguns ecos ou algumas alusões assim que nem aparece direito, tá? Mas provavelmente vamos seguir nessa ideia. Havia poucos judeus na cidade quando Paulo chegou, e é verdade. Por quê? Ali Filipos era uma colônia de Roma, aonde os militares que se aposentavam iam morar ali. É uma espécie de Santos para nós, que aposentou vai morar na beira da praia, para ficar mais tranquilo. E essa cidade, ela tinha bastante, como que eu posso dizer, a cultura grega e também depois a cultura romana, porque, se eu não me engano, quem fundou essa cidade foi Filipe, pai de Alexandre o Grande, tá? Mas se tornou uma colônia romana por conta das conquistas. Foi em Filipos que o evangelho entrou pela primeira vez na Europa, foi o que eu falei para vocês. Foi um grande divisor de águas. Talvez se o evangelho não tivesse entrado nessa cidade e ali Paulo e os seus discípulos irem adiante, talvez nós estaríamos como
algumas nações aí que o evangelho tem que entrar escondido, ou ainda nós não teríamos essa influência do evangelho. Alguns pontos notáveis. O apóstolo Paulo, ele tem uma filosofia de vida. Filipenses 1:21 é interessante que ele fala que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. 3:14 vai dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quer dizer, a filosofia de Deus para ele, de vida para ele, é respirar Cristo, transpirar Cristo, passar o aroma de Cristo para as pessoas, cheirava Cristo, falava sobre Cristo e pregava Cristo a tempo e fora de tempo. Paulo, na prisão, mantém a alegria. Nós vemos aqui Filipenses 1:24, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disso, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso gozo e paz, o gozo da fé. Então, Paulo estava querendo ir morar com Cristo o mais rápido possível, mas ele sabia que as igrejas precisavam ainda da ajuda dele, e Cristo deve ter falado com ele em oração e etc e tal, e Paulo, ele se dispunha a chorar com eles e estar junto com eles a todo tempo. Capítulo 1, a gente vê que existe a aprovação pelo amor e o crescimento na vida cristã e a explicação da sua alegria. Capítulo 2, ele cita vários exemplos de pessoas, principalmente de Cristo, Timóteo, Epafrodito. Capítulo 3, advertência contra os judaizantes e o verdadeiro alvo do crente. Questão é o seguinte, aqui Paulo está pedindo para o povo parar de querer colocar novidade, que novidade não interessa, o que interessa é o evangelho puro e simples. Capítulo 4, exortação à unidade e alegria, enfatizando como alcançar a paz de Deus, paz com Deus e Deus da paz. É o caso das irmãzinhas lá que estavam tendo uma discussão. E Paulo pede para que eles entrem nessa comunhão, nessa harmonia. Filipenses 5:2, 5:11, tem o texto cristológico mais importante das epístolas paulinas, que é o texto lá que fala que Jesus se esvaziou. E é um texto não só importante, mas tão mal compreendido e tão discutido, que nós vamos ver na semana que vem. Isso aqui causa tanta briga até hoje que vocês não imaginam. Filipenses é um modelo de uma carta de gratidão missionária. Como eu disse para vocês, meu querido, o missionário, quando cai R$1 na conta lá que vocês mandam, é um motivo de alegria tão grande. Eu sempre cito um exemplo de um irmãozinho aí da igreja, que ele não gosta que fale o nome dele, que no dia que eu fui mudar para cá, eu não tinha dinheiro mais nem para pedágio. Deus chegou para ele, tocou nele e falou assim: olha, pastor, é para o senhor. Deus mandou entregar para o senhor. Deus sabia da minha necessidade, sabia do que eu estava passando. Então, eu não... Muitas vezes que eu encontrava com ele, eu abraçava tanto ele que eu não tinha como agradecer. E aqui é a mesma sensação que Paulo tem. Ele põe num papel e ficou eternizado. E aqui a gente vê essa ideia entre o missionário e a igreja, né? O missionário tem a gratidão e a igreja, quando recebe essa gratidão do missionário, ela tem uma renovação, sabe? O missionário fica contente e a gente percebe que a igreja continua constante no seu propósito. O missionário aprende com a igreja, com Deus principalmente, que Deus é quem sustenta ele,
mas a igreja tem essa sensibilidade do suporte e continua essa parceria. A versatilidade, conexão também, assim, olha, o missionário, ele vai para tudo quanto é lugar, ele vai arrastando pessoas para dentro da igreja, e a igreja se conecta com esse ministério. E também o missionário sempre vai ter a lembrança, e a igreja sempre vai ter o prazer de arriscar mais e mais e mais e mais e mais com os irmãos que se propõem a esse ministério. Nós vemos também aqui, ó, o progresso e gozo na fé. Em Filipenses 1, 25, a igreja tinha uma liderança alicerçada. 1,25 vai dizer, e convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então, o que acontece? O verso 1 está dizendo lá que Paulo saúda a igreja, os diáconos, os presbíteros, todo mundo que está lá. Então, quer dizer, isso identifica que tinha uma liderança. E toda igreja forte tem que ter uma liderança. O líder tem que sempre saber formar novos líderes. Uma vez eu ouvi uma coisa de um presbítero, ele pensou que ele quis me elogiar, e eu entendi que era elogio, mas algumas pessoas pensaram que ele estava me pondo para fora da igreja, né? Falou assim, a igreja nossa funciona melhor quando o pastor Márcio viaja. Aí eu fiquei feliz da vida, porque a gente entende que o propósito foi concretizado. E Paulo, ele saúda essa liderança, sabendo também que o propósito ali tinha sido bem concretizado. Apesar das circunstâncias difíceis, nós temos que enxergar a vida do crente, através, primeiro, da oração. Então, nós vemos que Paulo, ele orava, e aqui de 4 a 11, mas eu separei os versos 3 a 5. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, quer dizer, o amor que ele tinha por essa igreja e por todas as demais era absurdo, que não tinha um dia na vida dele que ele não orava a Deus agradecendo. E ele demonstra aqui na carta. Através também das prioridades corretas. Então, nós vemos a vida do crente, aqui que Paulo coloca, nós vamos ver os versos 12 a 13, que ele diz aqui alguns propósitos, algumas prioridades que ele coloca. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram mais conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Imagina uma coisa, olha a oportunidade que Paulo teve. Ele evangelizou 15 mil soldados, 15 mil da guarda pretoriana, que eram obrigados todos os dias a trocar a guarda lá, ficava um soldado com ele, e depois trocava a guarda. Todos os dias da prisão, ele evangelizou a guarda pretoriana toda. O que ele fez? Ele foi um dos missionários dentro da prisão que ajudou a fortificar a igreja de Roma, levando pessoas ao evangelho naquela igreja. Então, quer dizer, todas as oportunidades, as prioridades que ele tinha, ele ia pegando e executando. Pregava a tempo fora de tempo. Uma das pessoas que ele também evangelizou dentro da prisão, né, foi o escravo fugido lá, o Filemão também, que se tornou um líder da igreja de Colossos, se tornou um presbítero de lá. Em terceiro lugar, ele demonstra essas circunstâncias da vida do crente com o ministério ativo, como eu acabei de falar para vocês.
Em Filipenses 1,18, aqui como ele coloca de 1,19 a 30, mas eu separei o verso 18, que diz assim: todavia o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, quer dizer, a prioridade dele não importa quem prega, é que Cristo seja pregado. Então, não importa. Cristo sendo pregado não importa. Em segundo lugar, aqui, ele vê esse progresso através da completa submissão, que é o modelo do crente, que é o primeiro lugar, o princípio de servir. Em segundo, o capítulo 2, verso 3, vai dizer aqui, ó: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, quer dizer, meu querido, quando você está servindo, entra um mendigo na igreja e entra um doutor, você vai dar a mão para os dois, vai abraçar os dois, vai colocar os dois sentados no mesmo, num lugar melhor que tem na igreja, tá? Você não tem que olhar a cara nem o crachá. Entra para dentro. Eu costumo dizer assim, que Deus ele é tão bom que quando nós inauguramos aqui a congregação em Novais, primeiro culto que teve, antes do pastor Edson vir aqui fazer a organização, a primeira pessoa que entrou na nossa igreja foi uma drogada, que provavelmente é uma prostituta aqui da cidade, totalmente com a roupa totalmente inadequada para o culto. E foi a primeira pessoa que colocou o pé para dentro da nossa igreja aqui. Eu tenho que louvar a Deus por isso. E ainda depois que ela ficou um tempo, ela foi embora, ela congregou com a gente um tempo, depois não conseguiu, porque eu acho que o evangelho estava machucando muito ela, ela preferiu voltar a tocar a vida. Ela falava que ela sente muito prazer em ir lá, porque ninguém tinha recebido ela daquele jeito. Então nós temos que servir dessa forma. Então nós temos que também, em segundo lugar, ser o exemplo de Cristo. E sendo o exemplo de Cristo, nós temos que ser modelo, como Paulo fala aqui, que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e assim sucessivamente. Nós temos que seguir o exemplo de Timóteo aqui, que Paulo, ele autentica o ministério de Timóteo também. Diz assim que Timóteo, ele é um dos nossos, que foi um filho na fé, que crê em Cristo como ele. O exemplo de Epafrodito também, 2,30, que visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, quer dizer, ele colocou na cabeça que tinha que servir a Cristo, mesmo que morresse, tinha que chegar lá a oferta para Paulo, para que Deus continuasse operando na vida deles. Através da doutrina correta, nós temos que observar aqui, tem que ser o alvo do crente. Eu acredito que o presbítero Elias falou com vocês na semana passada, retrasada e anterior, sobre o legalismo, né? Que é onde que as pessoas elas começam a colocar regra. É o que nós costumamos dizer, é que as pessoas implantam uma nova religião dentro do cristianismo. Sabe? E no verso 3 aí, no capítulo 3, verso 2 aí, diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Infelizmente, eu estava assistindo a escola bíblica do pastor Pedrosa ontem, ele falou uma coisa que ele sempre vem falando durante todo o tempo que ele deu aula para nós, tanto no seminário quanto na igreja, nas mensagens que ele prega. Ele fala que nós somos colheita de uma plantação que foi feita errado.
você aprende errado, você continua ensinando errado, a outra pessoa vai aprender errado, e a gente tem que quebrar essa corrente. O legalismo faz com que, talvez, a regra que você impõe, ela seja superior à palavra de Deus. As pessoas, elas não conhecem a palavra de Deus, não praticam, porque se elas conhecessem, elas deixariam de ser legalistas, deixariam de colocar regras sobre as pessoas. E é como Jesus falou, né? Secou um mosquito e engole um camelo, né? É como ele também disse, né? Você caminha quilômetros para fazer um discípulo e depois empurra ele para o inferno. A igreja hoje, infelizmente, ela não está pregando mais a doutrina que é a palavra de Deus é a salvação que nós precisamos. Ela está impondo as suas regras e condições para que você vá para o céu. A grande maioria. Tem um remanescente fiel que continua pregando a palavra que realmente leva para o céu. Hoje, para você ir para o céu, você tem que estar de acordo com o que a igreja X, ou A, ou B, ou C, ou D, ela tem como regra. Não é regra de fé e prática que a Bíblia manda. Às vezes, o que eu costumo dizer de um tempo para cá, que eu não sou mais nem calvinista, nem mais arminiano. Depois que você vai para o campo, é lógico que você tem que ter o conhecimento em mente, mas tudo isso vai por terra. Porque as almas, elas precisam ser curadas. Onde eu moro aqui, pelo menos, tem mais gente desviada do que crente. Se pegasse só os desviados, dava 3 vezes mais os crentes que tem na cidade, que frequentam os cultos constantemente. Mas as pessoas, elas estão empurrando todo mundo para o inferno, a troco de uso e costume. Então, ele está pedindo para que a gente não caia na conversa dos que não têm conhecimento bíblico. Por isso que vocês estão fazendo de manhã aqui é muito importante, porque no culto vocês vão ouvir a mensagem, vocês vão aprender algo aqui, e vocês têm que aplicar tudo isso durante a semana. E saber que o Senhor nos chamou para levar o verdadeiro evangelho. O antinominalismo também, nominalismo, que também o presbítero falou aí, que é a referência do platonismo aí, que a essência, tudo que é material é ruim, nada presta. Ele pede também, eu vou citar o verso 3, o capítulo 3, 18, que diz assim: pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A pessoa vem para a igreja, aí ela aprende, acha que só aquilo não está bom, e vai juntando coisas pagãs aí, e vai juntando algumas coisas. Eu conheci um pastor que era muito usado, ele inclusive foi meu pastor durante 4 anos e meio. E ele começou a introduzir pensamentos, sei lá, que basicamente assim, ele conseguiu absorver algo que a Bíblia não diz, que é o teísmo aberto. Começou a tirar toda a autoridade de Deus, toda a onisciência, toda a onipresença, como se Deus tivesse criado o mundo e largou aí, a gente que resolve. O final a gente sabe como que vai ser, mas o meio é a gente que bagunça aí do jeito que a gente quer, porque Deus não pode mexer com o nosso livre-arbítrio. Só que a gente já sabe que o livre-arbítrio a gente perdeu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. E hoje a gente tem a tal da livre-agência, que a gente age em conformidade, mas nós necessitamos de algo que nos guie internamente.
Porque nós recebemos pressão externamente do pecado, do mundo, de tudo, para que nós desviemos nosso pensamento. E aqui Paulo está dizendo, olha, toma cuidado com esse povo aí. Tem gente que hoje em dia, no púlpito, está pregando hinduísmo. E o povo não percebe. Porque o príncipe desse século aqui cegou o entendimento de muitos. Ele que se intitulou o príncipe desse século. Através de pensamentos controlados, também nós vemos o poder do crente. Ele fala aqui, primeiro, a moderação. Capítulo 4, verso 6 vai dizer assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, quer dizer, tá nervoso, ansioso, precisando resolver alguma coisa, põe nas mãos do Senhor e descansa. Não tem outro remédio. Quer dizer, muita gente está tomando remédio ansiolítico para poder controlar isso. Não que seja pecado tomar remédio ansiolítico, porque existem pessoas que têm problemas hormonais ou problemas químicos dentro do corpo que precisam de controle, tá? Mas o crente que não precisa dessas coisas e toma, precisa voltar para a palavra e pedir para que Deus volte a guiar a sua vida. Controlar também através da oração que vai dar a paz com Deus. 4:7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nos hábitos nossos, Deus da paz, que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, quer dizer, você tem que, tudo que você recebe da palavra de Deus, você tem que colocar em prática na sua vida. Não tem outro caminho. Olha, gente, deixa eu voltar para a minha tela aqui. Ok, estou de volta. Com todas essas rosas aqui atrás, que eu coloquei e não consigo tirar. Mas não morri, estou aqui. Gente, o que essa epístola nos ensina? Em primeiro lugar, a gente tem que viver com alegria, mesmo nos momentos de tristeza, nós temos que louvar o Senhor. Deus cuida de nós. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós temos que ter o mesmo pensamento que Cristo teve. Capítulo 2, 5 a 11, a gente tem que se despedir de tudo que a gente acha que a gente tem de bom. E uma das coisas mais importantes aqui nessa epístola é a unidade. Lembrando que o corpo de Cristo ele é formado por mim, por você, para aquele irmãozinho que você não gosta, que só dá trabalho. Vocês estão arregalando os olhos, eu estou vendo aqui. Aquele irmãozinho que muitas vezes só ele tem razão, como eu, assim. Aquele irmãozinho que muitas vezes, tipo assim, é chato. Porque também tudo para ele é pecado, tudo para ele é ruim, tudo para ele é isso, tudo é aquilo outro e tal. O que acontece? A Bíblia vai dizer suportai-vos uns aos outros. Quer dizer, esse termo suportai-vos uns aos outros, Jesus coloca ali, a palavra que é utilizada quer dizer, Pedro coloca isso, né? A palavra que é utilizada é como se você estivesse pegando o cara no chão. Esse daí que eu estou falando, que é o pé, né? Esse daí que ninguém gosta. Você tem que pegar ele, colocar na tua corcunda e carregar. Porque se você é mais forte que ele, já está demonstrando que você tem que carregar o abençoado. Pelo teu testemunho, você tem que mudar as condições de vida dele. Não adianta, muitas vezes o pastor Oswaldo uma vez estava pregando, ele falou uma coisa que eu guardei até hoje. Ele diz assim, o teu corpo que prega, não é você, é o teu corpo. Só de você andar na rua, o povo sabe se é crente ou não. Não precisa usar saia e nem terno, tá?
Quer dizer, quem puder usa, né? Mas assim, não precisa se estereotipar de crente para sair na rua. Mas o teu brilho tem que mostrar quem você é. O teu brilho, muitas vezes, ele vai falar muito mais do que a roupa. E esse brilho vai fazer com que as pessoas queiram algo que tenha dentro de você. As pessoas não sabem. É que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Para olhar para ele. Olha para ele. Olha para mim. Ele está falando, olha para mim. Vocês têm que falar para o mundão. Não chegar na fábrica amanhã, ou no escritório, e falar assim, ó, você tem que se converter, porque senão você vai para o inferno. A pessoa vai falar, você é crente igual a você, eu prefiro ir para o inferno. Mas a pessoa tem que enxergar algo diferente. E eu quero que vocês reflitam em algo que aconteceu comigo uma vez. Já vou encerrar, 1 minutinho já encerro. Eu trabalhava numa fábrica em São Mateus e uma menina que ela, não sei agora se ela se mantém na mesma posição de espírita, ela perguntou para mim assim, Tadeu, por que vocês crentes falam que só vocês vão para o céu? Porque ela falou, uma pseudo-amiga dela falou assim, porque ela falou para mim que se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Aí eu fiz uma reflexão. Na época eu era tesoureiro de São Caetano, e eu lembrei de uma reflexão. Eu falei que eu inventei essa parábola. Eu falei assim, filho, vamos dizer, você é espírita, aí nós estamos conversando aqui, o que eu vou te falar você vai refletir. Expliquei o plano da salvação para ela. E eu falei, imagine você indo para casa. Você é espírita, mas você tem uma vida... E você, do caminho, você fala assim, pô, realmente eu preciso de Cristo, porque eu não sou ninguém mesmo. Eu entendi e tal. Só que eu, santão lá, se você não vai para a igreja, você vai para o inferno, tesoureiro da igreja, estou roubando a igreja, estou saindo com a mulher dos outros, minto para todo mundo, prego todo domingo, sento cajado em todo mundo, tá? A Bíblia já não está nem falando mais comigo, porque se estivesse falando comigo, eu teria me convertido, porque Deus fala primeiro com o pregador para depois falar com a igreja. A mente está cauterizada. Eu falei, você está andando na calçada dizendo, eu preciso de Jesus, realmente. E eu estou indo para casa achando que eu estou no céu já, com o ISO 9000, o passaporte na mão. E eu falei para ela assim, e vem um caminhão. E esse caminhão, ele passa por cima de você. Freia, se descontrola e pega eu do outro lado da rua. Eu pergunto para você, quem vai para o céu? Deus abençoe. E aí, gente, quem vai para o céu? Muito obrigada, pastor. Vocês vão ouvir um pouco os gritos, que ela está meio animada aqui hoje. Vocês viram pelo vídeo aí, né? Ela aparecendo algumas vezes. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje à noite nós temos culto presencial para aqueles que deram o nome, né? Estejam lá, hoje é dia de ceia. Para quem não deu o nome, que estará em casa, prepare sua ceia para você cear juntamente com os irmãos que estarão lá. Aproveitando também o ensejo, dia 15 de maio teremos o culto da mocidade, também presencial. Então, também falando sobre Filipenses, falaremos sobre prosseguindo para o alvo, que é Filipenses 3, né? Deixa eu interromper só um pouquinho. Pode. Lembrando de Filipenses, eu preguei há 15 dias atrás, quem quiser pega lá, só que tem que ver o culto todo ou passar para frente. Eu preguei sobre essas duas irmãzinhas aí que saem na mão, tá? Filipenses 4, chamado do Livro da Vida, tá bom? Quem quiser, entra lá. O Brunão que me segue, diz ele, né? Deve ter visto, né? Aí vocês perguntam se foi bom ou se foi ruim.
Ó, o Robertinho tá sem o microfone, tá dizendo aqui no chat que nós somos da hora. Nós somos da hora mesmo, irmão. Você é muito da hora, viu? Já que já te interromperam, eu queria interromper também. Pode interromper, amiga. Eu queria perguntar uma coisa, professor. Quando ele falou sobre ser legalista, ele quer dizer sobre a pessoa imputar alguma coisa para a vida prática diária dela, tipo, do consciente dela. Eu vou viver meu estilo de vida assim. Ou sobre as leis civis mesmo? Não, legalista no sentido aqui que ele está falando, é o seguinte, imagina assim, ó, eu falo, você tem que ser dizimista, aí você fala, pô, eu tenho que dizimar, só que eu mesmo não dizimo, entendeu? Não entendi não. Não? É assim, ó, é como se a pessoa, ela pregasse algo, ela exige, coloca regra em cima de regra, em regra que Jesus não pôs, entendeu? Por exemplo, só vai para o céu quem usa saia, quem usa calça vai para o inferno, e vai mesmo, que minha Bíblia diz, lá em Deuteronômio capítulo 20, verso 5, tá lá, tá na Bíblia. Ô, pastor, o ascetismo seria um exemplo de legalismo? O ascetismo, o cara tá fora, né? Ele pensa, ele não é legalista, né? Ele simplesmente ele crê no que ele quer. É diferente, tá? Ele simplesmente não aceita o que você crê. O legalista Para ele, milagre não existe. né? Só. Mas a questão é a seguinte, é quando a pessoa ela prega algo que não está na Bíblia, exige que aquilo seja bíblico, arruma texto para colocar em cima para poder defender a tese dele, e na Bíblia não diz nada. Deixa eu te dar um exemplo. A pessoa, quando se torna legalista, ela fica doente, ela acha que ela sempre tem razão, e tudo ela acha texto bíblico. É que eu não mando coisa para compartilhar com vocês aí, coisa que eu recebo, provavelmente assim, até por carinho de vocês, porque eu acho que o povo está publicando muita besteira. Vou dar um exemplo para você. Uma mulher, ela falou assim, que ela recebeu uma revelação de Deus e ela foi arrebatada e foi levada para o inferno 17 vezes. Para o céu, acho que ela foi uma só. Eu falei assim, primeiro, uma pessoa que vai 17 vezes para o inferno arrebatada, você tem credibilidade? Sim ou não, Natália? Não. Então, aí, ela, numa discussão, todo mundo junto, aí um pastor, um teólogo falou assim, irmã, tudo que a senhora está relatando, a Bíblia não diz, tá? Aí ela virou assim, não diz, mas Jesus me mostrou. Quer dizer, ela está fazendo uma Bíblia nova. Ela está colocando as ideias dela acima, está colocando regra acima do que a Bíblia está pondo. Isso é uma forma de legalismo, tá? Entendi. Ô, Tadeu, Senhor. eu acho que tem uma outra coisa também. Isso pode ser um pouco semelhante ao que Jesus falava, pelo menos dos fariseus, que botava uma carga nas costas da pessoa, mas que ela nem com o dedo queria carregar. É isso aí. É isso aí. Então, por exemplo, Jesus fala que os fariseus diziam que se você se diz oferta ao Senhor, você não poderia cuidar dos seus pais na velhice. Só que a lei de Moisés dizia que todo mundo tinha que cuidar dos pais durante a velhice. Só que eles faziam um contrato. Sim. Eles fazem um contrato. Eu vou dar uma explicada em cima disso daí. Você quer ver outra coisa? Dia de Yom Kippur. É dia do perdão, não é? Eles têm que perdoar todo mundo, inclusive as dívidas. Certo? Sim. O que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, você tem uma empresa, tá? Tô tudo estourado. Eu pego um funcionário lá, faço um contrato, vendo a firma por R$1. Isso eu cansei de ver, que eu trabalhei com judeu quase minha vida toda. Eles fazem um contrato e vendem a firma para o funcionário. Então o cara vai lá pro Yom Kippur
limpo, sem dívida, sem ter que perdoar ninguém porque está devendo, sem nada, porque a firma não é dele. Entendi. 2 dias depois, ele vai lá e compra a firma por R$1 de volta. Aí eu olhei para a cara do judeu, que era meu chefe, ele falou, não, eu sei que você está falando que isso daí é hipocrisia, que não sei o que e tal. Então, o que acontece? Os caras pegam o que Moisés escreveu e traduz para o lado que eles querem. Você quer ver um exemplo também? O Shabat. Você não pode acender fogo, você não pode fazer comida, você não pode fazer nada. Você tem que ir para a sinagoga rezar. Ou para a igreja, os adventistas do sétimo dia, ou para a igreja, não pode usar carro, não pode usar nada que tenha combustão, não pode atender celular, não pode fazer nada. O que os caras fazem? Eles colocam umas regras. Nem banho pode tomar, assim. Então, por exemplo, você vai tomar um banho, se você se enxuga fazendo assim, você tem que fazer assim. Isso é uma forma de legalismo. Porque lá não está escrito que não pode se enxugar, não pode fazer movimento nenhum, não pode nem abrir a porta. Aí sabe o que os caras fazem? Eles fizeram um esquema de elevador, que o elevador para em todos os andares, que chama-se, inclusive, o nome do elevador do Shabat. Aí eu pergunto para você, mas não está acendendo fogo lá porque a parte elétrica ela não dá curto na hora de ligar o motorzinho? Aí eu pergunto para você, e aí? Não é melhor pegar o elevador com o dedo lá e assumir a bronca? Aí eu falei para a pessoa um dia, eu falei, cara, vocês agem como se Deus ele tivesse com a biblioteca na frente que não consegue ver vocês. Só isso. E também tem a hipocrisia que você falou. É exatamente o significado de hipocrisia é a pregação da verdade para os outros, exceto para si mesmo. Cumpre o Shabat, mas a gente tem um elevador de Shabat que faz sozinho ali, ó. Sim. Tipo assim, eu não posso dirigir, mas eu pego um Uber, Sim. sabe? Eu não posso levantar a mão, mas eu peço para minha funcionária, como aconteceu comigo, o cara precisava falar comigo no sábado, ele pediu para o porteiro lá do condomínio dele pegar o telefone e ligar para mim, e ele só falava pelo Viva Voz de longe. Cara, Deus não está vendo isso? É que eu falo, a gente age, a gente não pode... Então, o que acontece? Resumindo, ser legalista é agir como se Deus não tivesse vindo. Tá vendo? Pois é. A Nath colocou também uma mensagem aqui no chat, igual aquela coisa de não poder andar até X quilômetros, daí começaram a construir casas uma do lado da outra para não transgredir a lei. Entre aspas, né? É isso aí. Bom, gente, então tá muito bom o papo. Domingo que vem tem mais. Vamos continuar em Filipenses. E vamos orar então, Lude. O Joel passou a vez para ti. Ele me avisou que falou, fala para Lude orar. Me mata de vergonha. Mas amém. Nossa, tá dando eco de porque você tá dando uma voz. Parou o eco aí? Parou. Então, oremos em nome de Jesus. Sim, Deus, nós queremos, Pai, agradecer a Ti por essa aula. Nós queremos agradecer pelo Teu Espírito, que está sempre presente conosco. Nós queremos Te agradecer pela Tua bondade e por nós podermos, Pai amado, estudar da Tua Palavra, falar da Tua Palavra livremente por aqui. Senhor, eu quero, meu Deus, apresentar os missionários, como foi dito no começo desta aula, que estão, Senhor, fazendo o serviço, botando a mão na massa, né? Que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa continuar dando a virtude, a coragem, que o Senhor possa, Pai amado, compreendê-los, Senhor, em todas as questões. Guarda-os debaixo da Tua graça, debaixo da Tua mão potente. Eu quero agradecer por todos os irmãos que estão nesta aula e por todos aqueles que não puderam estar por algum motivo. Que o Senhor possa, Espírito Santo, nos convencer para que na próxima aula nós possamos, meu Deus, estar com os corações abertos e com entendimento também, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigada por todos, pela presença.
e até logo. Um abraço. Fiquem Até. na paz. Bom domingo. Bom domingo.